Muito bem-vindo ao podcast da Carraro Cidadania. Eu, Eduardo Carraro, advogado luso-brasileiro, tenho a satisfação de mais uma vez trazer informação, tirar dúvidas e compartilhar com você um pouco dos nossos conhecimentos. E eu sou Luciana Carraro, empresária, publicitária e agora apresentando ao podcast Carraro Cidadania para levar mais informação para vocês. E não esquece, já clica no sininho, vai deixando teus comentários para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Então vamos? Vamos! Hoje a gente vai falar de cidadania portuguesa, tirar algumas dúvidas, porque no podcast passado a gente falou muito da italiana. Correto. Né? Então hoje a gente vai falar um pouco da portuguesa, para você que está assistindo a gente entender o que pode, o que não pode, quais são os benefícios da cidadania portuguesa. A pergunta que não quer calar, né? Que as dúvidas... A pergunta número 1. Número 1. Quem pode fazer a cidadania portuguesa? Quem tem direito à cidadania portuguesa? Vamos lá. Existem dois tipos, né, de cidadania, quando a gente fala especificamente em Portugal. Existe a cidadania sanguínea, que são os filhos e netos de portugueses. Esses têm direito à cidadania sanguínea, tá? E existe a cidadania por atribuição. Cidadania por matrimônio, por residência, por investimento. Ah, legal. Então, falando de cidadania sanguínea, os netos e filhos de portugueses têm direito à cidadania, tá? Um detalhe, quando a gente fala filho de português, neto de português, não é aquele português que nasceu em Portugal. Por quê? A partir do momento que eu tiro a cidadania portuguesa, eu passo a ser o transmissor. Então, não é que o bisneto de português não vai ter acesso à cidadania. Se alguém no meio dessa geração, entre ele e o português, tirar, a redução genealógica reduz. Consequentemente, atinge essa pessoa. Exemplificando. Isso. Vamos ser didáticos. Isso, porque as pessoas que estão nos assistindo... Cidadania portuguesa, eu sou filho de português. Ok. Eu busco a cidadania sanguínea, eu viro português. Quando meu filho for tirar, ele vai tirar direto do meu processo. Sim. E não do português que me deu direito. Então, antes o meu filho, que era neto de português, ele passa a ser filho de português. Então, se eu for bisneto de português e o meu pai tira a cidadania, eu passo a ser filho de português. Então, eu tenho direito. Então, a distância genealógica na portuguesa não é a distância que você tem do português. E sim a quantidade de pessoas vivas que terão a capacidade de requerer a cidadania e, consequentemente, trazer isso para mais perto de você. Mas, por exemplo, se eu só consigo tirar a portuguesa, eu quero tirar, tem um português, enfim. Se o meu pai tiver... Não, vamos lá. Você pode porque, pular... Por exemplo, meu avô é português. Exato. E o meu pai não quer tirar a cidadania. Então, isso pulo de geração. Por isso que o neto de português tem direito. Quem tem direito à cidadania? O filho do português e o neto do português. O bisneto não. O bisneto não. Então, o que acontece? O meu avô é português, seja que ele era brasileiro e virou português ou ele nasceu de fato em Portugal. E meu pai, ou ele é falecido, ou ele não quer tirar a cidadania. Eu posso requerer a cidadania diretamente do português. Eu pulei uma geração, não tem problema nenhum, porque eu sou o neto do português. Exemplo clássico, e aconteceu isso dentro do escritório. Um bisneto de português estava preparando a documentação para o pai dele tirar a cidadania e depois ele tirar. O que aconteceu? O pai dele faleceu antes dele montar o processo. Então ele tinha o português, o avô falecido, o pai dele faleceu. Ele é bisneto de português. Ele perdeu o direito de requerer. E não consegue mais. Não consegue mais, porque ele está com 2 gerações interrompidas. Então, a portuguesa permite isso. Se ele continuar descendo por geração, ele continua transmitindo. Interrompeu a geração por 2 vezes, né? Acabou o direito. Isso é cidadania sanguínea. Tá? Ok. Se ele morar na Europa... Não, vamos continuar ainda no Brasil. Ah, então tá. Nós estamos ainda no Brasil. Tá? Dentro da cidadania, né... Aí, saindo dos sanguíneos,
O português, ele permite transmitir a cidadania para o cônjuge, tá? Que é diferente da italiana, né? Que Não, tem na que italiana fazer. permite, mas até a proficiência da língua. É isso. Em Portugal não precisa fazer Não proficiência da precisa, língua, mais para o português é fácil. português. Né? Então, assim, o cônjuge, né, respeitando os requisitos legais, tempo de casamento, a documentação legal estando apta, o cônjuge vai ter direito à cidadania, seja homem ou seja mulher. Então, eu sou casado, eu consigo transmitir uma cidadania para o meu cônjuge, tá? Claro que tem os requisitos, tempo de casamento, existe uma certidão de antecedentes criminais e é feito um depósito, né, de pedido na conservatória. Entendi. Diferente da italiana, os processos de cidadania, seja por sanguínea, seja por matrimônio, seja por residência, os pedidos não são feitos na justiça ou no consulado. Eles são feitos diretamente na conservatória em Portugal, tá? Eu posso depositar um processo no consulado? Pode. O consulado vai pegar o seu processo e mandar direto para a conservatória processar isso. Nós, advogados, né, luso-brasileiros, já solicitamos o processo diretamente na conservatória. E hoje, para os advogados, não para o civil, que tenta, né, fazer independente, nós já temos o processo via digital, que é um processo muito mais rápido. Então, eu não preciso morar na Europa Não. para tirar a cidadania portuguesa. Não. Eu não preciso estar lá. Então, aí nós vamos falar de outro tipo de aplicação, que são as cidadanias por residência. Então, são vários os tipos de possibilidades, né? São inúmeros as possibilidades hoje que Portugal permite uma pessoa depois se tornar um cidadão português. Quais são as duas mais utilizadas? A por residência, que a pessoa tem que morar um tempo em Portugal, são 6 anos, então depois disso ela tem direito à cidadania. Aí ela entra ela pro tem processo. ela tem que chegar, se habilitar fiscalmente, né? Tirar em Portugal é o NIF, ele tira o CPF dele, tirou esse CPF, ele vai conseguir um emprego, vai residir, aí ele vai entrar com esse pedido. Então, de tempo em tempo, ele tem que ir lá renovando esse visto de permanência e depois de um tempo é convertido, você faz o pedido, é convertido à cidadania, tá? Nossa, que interessante. E tem hoje, né, uma modalidade que tem sido procurada para quem não tem direito, né, à cidadania sanguínea, não é casado com português e não quer morar em Portugal, tá? Que é a cidadania por investimento. Então, hoje Portugal permite você fazer um pedido de cidadania por investimento. Você tem que fazer um investimento legal em alguns fundos elegíveis. Existe até um propósito porquê desses fundos, porque eles querem estimular alguns tipos, né, de negócio em Portugal. E depois de 5 anos, você recebe a cidadania e o seu dinheiro de volta. Você não... De volta, assim, o fundo, né? Se você quiser resgatar o dinheiro no fundo... Você aplicou, ele pode, né? exatamente. Você pode retirar. A única coisa é que, uma vez ao ano, você tem que permanecer por 7 dias em Portugal. Aí é fácil, né? É fácil, são as férias. Delícia. Eu vou trazer um episódio próprio, tá? Próprio não, um episódio específico, tanto com uma profissional que vende esse trabalho, como também eu vou trazer um profissional de um fundo de investimento para ele explicar de fato como que funciona todo esse trâmite para você, com o seu dinheiro brasileiro, fazer a aplicação nesse fundo. Muito interessante. Sim. Isso. Isso quer dizer que, assim, essa parte da cidadania portuguesa que você está me explicando, você tem várias chances, assim, de ter a cidadania via portuguesa. Hoje eu falo que a portuguesa, ela tem... na verdade, Portugal é um dos países que mais flexibiliza, Sim. né, para que pessoas possam requerer uma cidadania. Apesar de restringir somente a netos, o processo não é tão complexo documentalmente. Há por matrimônio também, e hoje, né, tem essas modalidades por residência, por investimento, porque que permite isso. pela sanguíneo é um pouco mais complicado, você tem que ter, ou você é filho ou você é neto, ou filho neto, Filho porque neto. se o teu tataravô
for português, o teu pai vai ter que tirar, o teu Então, avô tem vai que ter que ver se tirar para nessa você ter. genealogia não houve 2 interrupções, aquilo que eu expliquei. Isso. Né? Então, assim, eu falo, a regra geral, neto e filho de português, ok. Acima disso, tem que avaliar e estudar o caso especificamente. E aí, uma pergunta: como que a cidadania portuguesa pode facilitar viagens e residências em outro país? Porque a Entenda gente o está falando seguinte. de. A gente até falou de por residência, né? Explica um pouquinho se eu tiver tanto a sanguínea ou essa da residência, eu posso sair de Portugal e morar em outro país? Ó, vamos lá. Depois que você vira cidadão português, seja por residência, seja sanguínea, seja por matrimônio, tá? Não existe o tipo de cidadania. Você vira um cidadão Acabou. português. Né? Se você pegar um passaporte dos 3, né, você não sabe identificar quem é o português, quem casou, quem tem cidadania por algum tipo de aplicação. Então, você é um cidadão português. Quando nós falamos em direitos, tá? A cidadania europeia ela tem, né, uma força muito grande. Ela se aplica em mais de 190 países. A cidadania portuguesa, por ela ser uma europeia, você é um cidadão europeu, então você reside, você colhe os benefícios daquele país, né? Como se você estivesse em Portugal, seja na Itália, seja na Espanha, né? Você tem todos os benefícios. E claro que daí existem os tratados com os países que existem com a União Europeia. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, tanto o italiano, o português, o espanhol, o europeu, ele não precisa de visto americano, como os brasileiros tiram, né? Passam por entrevista, declaram um monte de informação para tentar um visto. O cidadão europeu, o cidadão português, ele tem livre trânsito para ir para os Estados Unidos, para o Canadá sem visto. Ele vai fazer o quê? Ele vai preencher o ESTA, que é um aviso de trânsito, né? Para que você possa estar apto e legalmente informado para entrar naquele país. E bacana que quem já tem a cidadania ficar ligado nessas dicas, porque para você usufruir melhor a tua cidadania, saber o que você tem direito, né? Isso é muito interessante, que às vezes as pessoas não sabem o tanto que ela pode, nem tudo aquilo que ela tem de direito. E tem algum benefício fiscal associado à cidadania? Tá, vamos lá. Quando a gente fala em benefício fiscal, não tem um benefício fiscal. Na verdade, se você for residir fiscalmente naquele país, você tem alguns privilégios para iniciar o trâmite e regularização. Só isso, tá? A parte fiscal, posso falar de uma forma bem generalizada, porque em toda a Europa e, se não, em boa parte do mundo, é condicionada à sua residência fiscal. Se aquele país te permite residir e você mudar a sua contribuição fiscal para aquele país, você tem direito, né, aos privilégios fiscais daquele país, não mais como estrangeiro. Mas você estando em Portugal ou na Europa, você vai ter uma facilidade no início e na organização desse trâmite, mas você vai ser um cidadão como os demais. E então isso quer dizer que eu tenho direitos sociais garantidos se eu estiver morando lá como Na Europa cidadão. você tem direitos garantidos sociais, educacionais e de saúde, tá? Claro que você estando no país da sua residência, da sua cidadania, ele é muito mais aplicável do que você estar em outro país da Europa, tá? Ele vai ter acesso à saúde, mas Sim. não a complexidade e todos os benefícios que ele teria se ele estivesse no país De da origem da origem cidadania dele. Tá? Igual eu tô no Brasil, eu tenho acesso ao SUS. Entenda o seguinte. Se eu tô em Portugal e tenho a cidadania portuguesa, eu tenho acesso a toda a parte pública garantida Exato. pela cidadania. É muito particular isso. Entenda o seguinte, no Brasil nós temos um sistema de saúde público. Isso. Se um francês, um italiano, um americano, um japonês, tá? Ele precisar do serviço público de saúde, no Brasil ele vai ser atendido. Não é o fato de eu ser brasileiro que eu vou ter mais privilégio do que eles. Hoje no Brasil, tá? Falando em termos de Brasil, o sistema de saúde permite o acesso aos estrangeiros, tá? Claro que você estando lá fora, você vai ter também, mas diferente nos Estados Unidos, que o sistema é particular. Então, se você acontece alguma coisa, dependendo do tipo de acesso de saúde que você vai ter, você vai cair no sistema privado.
E falando de empresas, a dupla cidadania, eu como empresária, eu tenho algum benefício estando em Portugal? Fiscal? Que Ou... acontece? Todo cidadão europeu ele pode abrir empresa, seja na Europa, até mesmo no Brasil. Quando você usa a sua nacionalidade europeia fora do Brasil, você é um estrangeiro. Sim. Dentro da Europa, você tem direito a abrir empresa, como no Brasil, só que você não vai ser estrangeiro. Você é um cidadão europeu. Então vamos dizer assim, você não vai, por exemplo, no Brasil, eu sou italiano, português e quero abrir uma empresa aqui. Eu abro uma empresa, como eu não resido no Brasil, eu tenho que nomear um procurador. Na Europa, eu sendo cidadão europeu, tá? Eu posso abrir em Portugal, na Itália, uma empresa, independente se eu resido naquela localidade. Entendi. Eu posso ter, sem precisar fazer as aplicações especiais, tá? Então, o cidadão português, italiano, cidadão europeu, dentro da Europa, é como se fosse, para eles, um país só, se tratando de empresa. Ter como no Brasil, um CNPJ. Né? A partir do momento que ele vem para o Brasil e ele utiliza isso, como ele não é residente, então ele não tem um registro nacional de estrangeiro, ele vai aplicar, eu vou abrir uma empresa como português. Eu vou lá e apresento na Junta Comercial Brasileira a documentação de Portugal e o meu passaporte português. Eu sou estrangeiro e eu sou obrigado a ter um procurador no Brasil. Olha, Sim. não sabia disso. O povo já fica ligado, né? Tem que ter. Tá? Na verdade, a junta não vai processar o seu pedido de abertura de empresa ou inclusão você num quadro societário, principalmente se for essas empresas no Brasil de uma única pessoa física, sem que tenha um procurador constituído. Olha, que interessante. E para você, o que é mais fácil? O que você acha, na sua opinião? A portuguesa para tirar a cidadania europeia é mais fácil, a portuguesa ou a italiana? Eu falo que cidadania não tem a mais fácil, tem a que você tem direito. Claro que, né, já aconteceu da pessoa chegar no escritório e ela ter de fato uma linha italiana e uma linha espanhola, uma linha portuguesa. Eu falo, vamos estudar as duas e ver aonde nós conseguimos tempo e valores consideráveis. Então eu falo, se você tem direito às duas, né, porque cidadania europeia é cidadania europeia, são raros os casos onde a italiana ou uma outra cidadania europeia vai ter privilégio das demais. Então, vale a pena avaliar aquilo que você tem de melhor em termos de acesso de documentos e aquilo que se torna mais viável financeiramente. Italiano, eu preciso buscar o italiano. Eu tenho que fazer uma busca genealógica. Isso tem um tempo e um custo. E já na portuguesa eu tenho tudo pronto e é o meu pai. Vamos optar pela portuguesa. Sim. No caso, é meu bisavô português, meu pai vai ter que tirar e depois eu vou tirar. Eu tenho complexidade de documentos, eu tenho 2 processos, então eu tenho tempo e custo. Sendo que na italiana eu tenho acesso muito mais fácil. E então, assim, não existe a melhor para se processar. Existe aquela que você tem direito e dentro daquelas que você tem direito, se você tem mais de uma, aquela que a gente ganha velocidade e tempo. Para quem é descendente de italiano e português, qual que é a melhor? Porque as duas são europeias, né? Sim, se você tem direito às duas, vamos supor, as duas são idênticas em termos de facilidade, procedimento e valores. São idênticas, ela não tem diferença. Eu opinaria pela italiana, porque hoje a Itália possui alguns tratados, alguns convênios com outros países isolados, além daqueles que ela participa como União Europeia. Tá? Então, por exemplo, o mais tradicional de todos, nos Estados Unidos, existe o Tratado dos Estados Unidos com a União Europeia. E a Itália, além desse tratado, tem outros tratados, né, individuais com a Flórida, com o próprio Estados Unidos numa totalidade do país. Como também existe alguns tratados que Portugal tem, que a Itália não tem. Mas hoje, né, até sai muito na internet aí o ranking dos passaportes mais fortes, né? E aí o da italiana está entre os 3 primeiros. E é possível ter 3 cidadanias? Tripla cidadania? Vamos lá. Volume de cidadania... Não precisa de tudo isso, viu, gente? Não precisa colecionar passaporte.
O que vai cuidar desse direito, né, de ter mais de uma cidadania? Se elas não têm conflitos por causa do país, que às vezes a cidadania que você recebe de alguns países exige que você renuncie à cidadania, né, da sua de origem. E se não tem isso, né, eu já tive caso onde a pessoa tinha do lado dele uma italiana, da esposa a portuguesa, ambos brasileiros. E ele, por comodidade, por causa dos filhos, ele tirou a italiana para ele e trouxe os filhos. Então, os filhos passaram a ser italianos e brasileiros, ítalos brasileiros. Depois, a mulher terminou o processo dela e também tirou a cidadania portuguesa para os filhos. Então, os filhos passaram a ter 3 cidadanias, brasileira, portuguesa e italiana, porque são cidadanias sanguíneas que não têm conflito. E não para aí. Hoje eles residem nos Estados Unidos, aplicaram uma residência com a cidadania europeia e recentemente saiu o green card da americano, né? A 4 cidadanias a pessoa. Tem 4 cidadanias. No entanto, a cidadania americana é uma por atribuição. Né? A legislação hoje, em boa parte do mundo, fala que você não pode ter 2 cidadanias por atribuição. Então, como ela tem as outras sanguíneas e essa por atribuição, ok. Então, ela tem aí tem 4 cidadanias. E aí, por exemplo, eu tenho a cidadania portuguesa ou italiana, eu preciso votar? Tá, na Europa... Eu sou cidadã, e aí? Isso, como que na faz? Europa, o voto ele não é obrigatório, diferente no Brasil, né? A nossa Constituição brasileira diz que o voto é secreto, direto, individualizado e obrigatório. Então, o voto no Brasil, você é obrigado a votar, senão você fica em débito com o sistema eleitoral e você lá depois tem multa, taxa, enfim. Na Europa, não, tá? Então, você, cidadão europeu, você italiano, português, você não é obrigado a votar, tá? Até porque nós estamos aqui, 80% das votações são presenciais, algumas são processadas pelo consulado, então você não tem nem condição, às vezes, de participar de uma eleição, mas você é notificado, tá? Principalmente na italiana, você é notificado pela comune do seu nascimento, informando de um período eleitoral, mas nós não somos obrigados, tá? E conforme você falou, a gente estava falando um pouquinho da italiana aqui, né? Que não dá para a gente fugir da italiana também. A portuguesa, ela foi o mesmo processo, por exemplo, porque a italiana eu tenho que avisar que eu casei, que eu mudei e tudo mais. A portuguesa eu também tenho que fazer todo esse processo. Se eu casar, eu tenho que avisar a comune, não sei como que é, o cartório lá. Em Portugal nós falamos em conservatórias. Conservatórios. Tá? O fato da sua vida civil no Brasil ter mudado, você consequentemente, né, italiana, portuguesa, espanhola, seja qual for sua cidadania, você tem que fazer as devidas aplicações. Por quê? No Brasil você é casado e na Itália você é separado? No Brasil eu sou casado e em Portugal eu sou solteiro? Divorciei no Brasil e em Portugal eu sou casado? Então isso tem um problema jurídico. Então o certo é fazer todas as aplicações da sua vida civil no Brasil, ou o inverso, estou residindo, sou cidadão luso-brasileiro, tenho cidadania portuguesa e brasileira, estou residindo em Portugal e me caso em Portugal. Então eu tenho que também fazer o traslado do casamento português para o Brasil. A recíproca é verdadeira. Mesmo. Exato. No Brasil existe um trâmite, né, específico no cartório, mas aquilo que você aplica na sua vida civil, aonde você reside, naquela cidadania, você tem que aplicar nas demais. Muito interessante. E recentemente houve uma mudança na lei italiana e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre se mudou processos, se ficou melhor, se ficou pior, a diferença dessa mudança. Na cidadania italiana, nós tivemos, na verdade, não teve uma alteração de legislação. Na verdade, o que trouxe agora, a partir do 1º de janeiro de 2025, foi a aplicação de custas específica para o procedimento de cidadania via judicial. Tá? E também foi aplicado a cidadania por consulado. O que acontece? A cidadania italiana via judicial, apesar dela ter recebido um rito próprio, né, a legislação de julho de 2022
trazer toda a complexidade, o procedimento do processo, ela ainda não trazia, de fato, um procedimento de despesas, custas e emolumentos. Então, nós tínhamos a aplicação de um procedimento padrão e era utilizado esse para fazer o procedimento da cidadania via judicial. Agora, dia 1º de janeiro, eles trouxeram a regulamentação dentro da legislação orçamentária italiana, a aplicação de custas específicas para o processo de cidadania italiana. Então, hoje, os processos de cidadania italiana, tanto no consulado quanto via judicial, ele tem um valor de 600 euros por requerente. No processo judicial existem outras despesas, né? Mas a alteração e o que trouxe de complexo foi essa alteração, né? A aplicação de um valor específico e por requerente. Houve alguma mudança na legislação portuguesa em 2025? Portugal, na verdade, 2024, tá? Ela não alterou. Eu acho que ela esclareceu e criou os ritos próprios para cada cidadania. Porque antes nós tínhamos uma legislação generalizada, tá? E agora eu tenho uma legislação própria para sanguíneos, eu tenho uma cidadania própria para investidor. Então ela regulamentou de forma mais precisa. Claro que, em alguns casos, ela tirou algumas coisas, implantou outros procedimentos para aquela via que a pessoa vai querer, mas mudar o sistema da cidadania ou trazer outra modalidade, não. Eduardo, obrigada por conversar com a gente um pouco sobre a cidadania portuguesa, tirar as dúvidas. E agora eu queria fazer um jogo rápido com você, que tem vindo algumas dúvidas nas redes sociais. Eu queria fazer essas perguntas. Eu selecionei algumas para você tirar essas dúvidas das pessoas, esclarecer também, às vezes, informações errôneas. Vamos lá? Vamos lá. Nós estamos aqui à disposição para responder essas perguntas. E, claro, se o seu caso se enquadra ou é muito próximo, a nossa equipe está lá à disposição para atender vocês. Isso. E se você comentou nas redes sociais, tanto Instagram, TikTok, YouTube, fica ligado que às vezes as suas perguntas, suas dúvidas estão aqui, tá bom? Vamos lá. O que mudou na cidadania portuguesa? Tem novas regras, novos prazos? Cidadania portuguesa não tem alteração na legislação quanto procedimentos, né? Novas modalidades ou prazos. O que Portugal trouxe e vem fazendo isso no decorrer do ano passado, e eu acredito que vai ter muito ainda em 2025, são as especificações e a normatização para cada tipo de aplicação de cidadania. Porque antes nós tínhamos uma legislação genérica e hoje, né, Portugal vem construindo legislações, claro que aperfeiçoando. Sim. Exemplo, o neto de português, antes ele era obrigado a comprovar um vínculo com a comunidade portuguesa. Olha. E hoje não tem mais. Então, quando ela trouxe a regulamentação dessa legislação, ela tirou esse requisito. E teve também pessoas questionando sobre a taxa, né, que teve essa mudança que você já explicou. Sim. Da taxa na italiana também. Isso dá para esclarecer também sobre os custos, né? Que isso também é muita pergunta. Todo mundo acontece? Quer saber quando a gente fala... quanto vai custar a cidadania. Então, cidadania, quando a gente vai falar de valores, tá? A gente consegue dividir em duas situações. Valores de cidadania portuguesa. Como nós falamos como a regra é muito filho e neto de português, você acaba construindo um padrão, né? Que vai mudar muito assim. O que vai alterar? Onde está a sua documentação de nascimento, se vai ter uma despesa a mais de correio. Então, são valores pequenos. Então, a portuguesa, você ainda consegue quantificar um padrão. Já a cidadania italiana, quando nós falamos de valores, não tem como você precificar, né, de uma forma genérica. Sim. Por quê? Você tem distância genealógica, você tem aonde está a documentação que vai ser emitida, se eu vou ter que fazer uma busca de documentação italiana, se eu tenho que fazer um estudo genealógico, se eu tenho vários requerentes,
Diferente da portuguesa, que na portuguesa os processos são individualizados. Então, na italiana, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, cada história, uma cidadania, uma genealogia, um orçamento personalizado. Tá? Entendi. Claro que eu falo hoje, com certeza você vai gastar 600 euros de custas. Certeza Isso aí. absoluta. E eu achei tão interessante uma pergunta, porque nós brasileiros, o Brasil foi colonizado por portugueses, correto? Sim. Então, nós somos um país colonizado tanto por portugueses, né, que descobriu o Brasil, os italianos que vieram a trabalho, né, uma vida melhor, aí teve japonês, aí veio Os ingleses, chineses, enfim. ingleses, enfim. Todo brasileiro tem direito a uma cidadania? Ó, nós não podemos falar que todo, tá? Mas considerando a história do Brasil, né, seja a parte de colonização, a imigratória, boa parte, né, não dá para generalizar, falar a totalidade dos brasileiros tem direito à cidadania italiana ou portuguesa. Por causa do direito italiano, de como é concedido e aonde você pode chegar, hoje você tem mais pessoas com direito à cidadania italiana do que portuguesa, né? Tanto é que, há uns 4, 5 anos atrás, numa reportagem, disseram que a cada 6 minutos nasce um italiano no Brasil, né? Olha que Porque não tem distância genealógica. Então, verdade. se você, a chance dele ter, por isso que é grande. É grande, então a cada 6 minutos pode ser que esteja nascendo um italiano. Então, na verdade, se a gente fuçar mesmo na história da nossa família, né, quem está nos assistindo, se você for e conhecer a história da sua família, você pode às vezes, verificar que você pode ter uma cidadania, tanto italiana ou portuguesa. Sim, como nós já pegamos casos de famílias que nos procuraram para uma cidadania portuguesa e a gente descobriu que ele tinha uma italiana muito mais fácil e vice-versa, tá? É por isso que o nosso escritório, e eu sou muito taxativo nisso, que não se deve pegar uma pasta do cliente e fazer um procedimento interno de cidadania. Estuda o caso, entende a história, porque às vezes a situação complexa ela se resolve com uma outra linhagem. E tem uma pergunta também que fala aqui que a dupla cidadania italiana, a pessoa tem o direito até ficar 90 dias nos Estados Unidos fazendo ESTA, né? Tá. A portuguesa também é assim? Todo cidadão europeu aplica-se o ESTA e ele tem direito a ficar o mesmo prazo, tá? Não é o Todos. italiano, cidadão europeu, tá? Cidadão europeu. Então, Não é o italiano. Isso daí não faz parte daquelas condições específicas que a Itália tem com alguns países. Isso faz parte de um tratado que os Estados Unidos tem com a União Europeia e aí todo cidadão europeu tem direito de colher esse privilégio da permanência por mais tempo. você me corrige também que tem muitas pessoas que tiveram a dupla cidadania, via consular. E aí quer renovar também o passaporte. E tem dificuldade em renovar o passaporte porque ele não está cadastrado No AIRE? no AIRE. Explica isso pra Então gente. vamos lá. Todo cidadão. Vamos primeiro tratar de uma forma genérica. Todo cidadão europeu, quando ele está no Brasil, ele pode utilizar dos serviços consulares, tá? O cidadão português, ele tem direito aos serviços consulares, porém ele pode usar independente da sua residência. Então o português, se por comodidade ele quiser agendar em São Paulo, ele vai ser atendido pelo consulado de São Paulo. Na cidadania italiana, obrigatoriamente, a sua utilização de serviço consular ele vai ser aonde você está inscrito regularmente no seu AIRE. A Itália, através do Ministério das Relações Exteriores, ela controla a residência do italiano residente no exterior. Por isso que chama AIRE, Anágrafe de Italiano Residente no Exterior. Entendi. Tá? Então eu sou residente em Londrina, eu tenho direito ao serviço consular desde que eu esteja regularmente inscrito no AIRE de Curitiba. Porque a hora que eu informo o meu endereço, automaticamente
ele me direciona para o consulado de Curitiba. Nós, em Londrina, nós temos o privilégio de ter o cônsul honorário. Então, aqui tem, não, vamos dizer assim, uma subseção do consulado. Então, você consegue alguns procedimentos, né? Se não quase todos, requerer pelo cônsul aqui. Mas o processo dele é feito no consulado de Curitiba. De Curitiba. E aí tem uma pergunta também que eu achei bem interessante, que é uma dúvida, às vezes, de muita gente. Eu sou casada com italiano, então eu tenho a cidadania por matrimônio, tá? Eu consigo passar isso para alguém da minha família? Cidadania italiana, cidadania portuguesa, espanhola eu sei que tem algumas diferenças, mas falando de italiana e portuguesa, se você recebeu a cidadania por matrimônio e eventualmente separou, eventualmente ficou viúva, tá? E você era o cônjuge que recebeu por matrimônio não sanguíneo, e você vem a casar novamente, ter outros filhos dessa nova relação, você continua transmitindo a cidadania tanto para o cônjuge quanto para os novos filhos. Então, por exemplo, se eu casei com um italiano e eu me separo, eu não perco a cidadania. Não, porque você não tem... Quando a Itália reconheceu a cidadania sua por matrimônio, ela te reconheceu como uma cidadã italiana. Eduardo, e algum tempo atrás também nós fizemos um podcast que a gente fez um corte que bombou bastante nas redes sociais sobre saída e entrada de passaporte, se você sai com brasileiro, se você entra com italiano. Tá. E aí eu quero fazer algumas perguntas que eu selecionei aqui para você tirar também essas dúvidas, tá? Posso entrar e sair do Brasil com o meu passaporte brasileiro vencido e o meu passaporte europeu em dia? Então, vamos lá. Quando eu expliquei sobre utilizar os dois passaportes, é por questão de comodidade, apesar de ser legal e o correto, comodidade. Exemplo, agora semana passada eu fui para Roma. Eu fui sair do Brasil, eu fui no guichê eletrônico, coloquei meu passaporte brasileiro, fez a leitura facial, fui embora. A hora que eu cheguei na Europa, eu fui no guichê eletrônico, coloquei meu passaporte europeu, fez a leitura facial, fui embora. Se eu uso no Brasil para eu sair o passaporte vencido, você não vai usar o passaporte vencido, você vai ter que usar o europeu. Você vai ter que ir no guichê e dar uma saída de estrangeiro. Tá? Então, assim, você pode utilizar somente o europeu? Pode. Só que você vai ter uma complexidade. Porque a hora que você entrar no Brasil, você vai ter que fazer... Teve lá uma pergunta que eu estava depois acompanhando. Eu saio com a minha identidade. Válida? Você pode. Só que você vai ter que ir no guichê convencional, às vezes pegar fila. Os dois passaportes sendo válidos, você faz entrada e saída doméstica rápida e legal. Porque eu entendi isso. Porque, por exemplo, se eu saio do Brasil, eu estou saindo do meu país, brasileira, então eu não vou passar na alfândega, passar por tudo. Eu lembro do Zezinho Mudiati falando aqui, né? Que, mas é isso? Acabou? Passei, Exato. né? E aí você entra na Europa, você vai lá e entra como se fosse um brasileiro voltando para casa. É uma entrada doméstica. E aí eu viajei também há poucos dias, poucos meses, e eu fui para Espanha. E para você entrar sem o passaporte, você tem que levar seguro, saúde, você tem que uma carta de convite. Porque você corre o risco de ser barrado. Sim, você tem que ter... Agora você... No hotel, reserva no hotel. Agora, se você tem uma cidadania europeia, ninguém vai te questionar isso, ninguém vai te parar por isso. Da mesma forma, na hora que você volta pro Brasil usando passaporte brasileiro. O que você está fazendo aqui? Estou voltando pra minha casa, eu sou brasileiro. O que você está fazendo aqui na Europa? Eu sou europeu, estou entrando na Europa. Entendeu? Entendi. Então, igual teve uma outra pergunta, aproveitando esse caso, que a pessoa falou assim, toda vez que eu vou pro Brasil visitar meus parentes, eu só uso europeu. Que bom, porque ela não reside mais no Brasil. Eu expliquei o caso para as pessoas residentes no Brasil, que estão indo passear e vão voltar para o Brasil. Se você é um ítalo brasileiro, se você é um luso brasileiro e reside na Europa, em qualquer lugar do mundo, e vem visitar os seus parentes no Brasil, você tem a obrigação de usar, de fato, o passaporte que você está lá fora aplicado. Porque lá fora, na sua residência, é aquele passaporte que te permite estar lá e entrar e sair. Porque se você fizer uma saída
com outro passaporte daquele que você aplicou lá, aí lá naquela localidade você vai ter problema. E aí eu tenho uma pergunta particular. Minha filha reside na Espanha com passaporte italiano e ela falou, mãe, o meu passaporte está vencido brasileiro e ela está vindo para cá no meio do ano. Ela falou, mãe, eu tenho que tirar meu passaporte brasileiro para chegar ao Brasil. Ela precisa fazer isso? Não, porque ela é residente europeia. Ela reside lá. A residência dela não é aqui. Então, só que ela vai entrar como uma estrangeira. Eduardo, quero atualizar meu passaporte, renovar meu passaporte para entrar facilmente. Ok, ela vai conseguir. Ela tem que ir no consulado mais próximo, porque ela não está residindo aqui, brasileiro, lá perto da cidade dela, e pedir um passaporte atualizado. Ela vai entrar como cidadã europeia, brasileira, perdão. Bom. E compra de passagem, né? Porque na compra de passagem ele pede o passaporte. Nesse negócio de Entenda saio o com seguinte, um, entro com a hora outro, que passaporte que eu coloco? A hora que você está saindo, ninguém no Brasil, como brasileiro, ninguém te pede passagem, tá? Só quando você está entrando. A hora que você está entrando lá, se eventualmente, por alguma particularidade, você for barrado, pode ser que peça. Eu, por exemplo, eu já fui uma vez barrado em Portugal, me questionando por que eu entrava e saía muito de Portugal. Eu falei, olha, eu sou advogado português, então eu venho a trabalho. Ok, então eu era para ter um livre trânsito, eu fui barrado, fui questionado. Então, quando for emitir a passagem, eu falo, emita como está no documento europeu. Aonde que vai ter particularidade? Aonde está o problema de nome em passagem? A cidadania italiana não reconhece o nome de casado. Então você tira a cidadania e você recepciona com o seu nome de solteiro. Quando você casa, você inclui no Brasil, você inclui o nome do cônjuge. Isso. Certo? Então, no seu passaporte italiano, se você tirou ele e não pediu a inclusão do sobrenome do marido, que você também tem esse direito, o passaporte italiano vai estar seu nome de solteiro. Aí você vai comprar a passagem, que hoje é habitual, que é o seu dia a dia, você compra com o nome de casado. Aí você vai entrar você vai fazer o processo de check-in, o cara falou, olha, aqui tem Carrara e aqui não tem, tá errado. Então, compre no passaporte que você vai transitar lá fora. Então, respeite o passaporte europeu, tá? Então, na passagem, você vai comprar a passagem, você vai utilizar os benefícios do passaporte europeu, então, use o nome do passaporte europeu. E o número, claro. E o número do passaporte. Então, exatamente. Eu achei tão interessante essa pergunta, que ela falou, tem um passaporte, e ela fez a mesma pergunta. Ela falou, num passaporte eu tô com um nome, no outro passaporte eu tenho um outro nome, que deve ser de casada, exato, né? E os números, qual que eu utilizo? Utiliza o europeu. O europeu, tá? se você tá lá Tanto fora. Que a pessoa esses dias, né, eu também recebi um questionamento de um amigo, falei, Eduardo, eu fui preencher aqui com o passaporte europeu, mas eu ponho o CPF brasileiro, eu falei, a hora que você mudar lá nacionalidade para italiana, ele suprime essa informação de CPF, porque lá fora não precisa. Então, a pessoa fala, mas eu não vou pôr o passaporte europeu e o CPF brasileiro? Não. A hora que você escolhe lá nacionalidade italiana, ele suprime a informação. E para entrar no Brasil, eu acredito que até a pergunta que a pessoa fez, né? Ele deve estar lá fora e ele está entrando no Brasil com RG. É válido isso? Você brasileiro, você pode sair e entrar com o RG válido, né? Desde que ele tenha menos de 10 anos de emissão. Mas é aquilo que eu falo. Para você fazer um processo migratório no Brasil, você brasileiro, de entrar e sair com RG, você vai passar por uma fila, você não vai conseguir fazer o trânsito rápido pelo guichê automático. Na verdade, é o seguinte, vamos lá. Toda essa complexidade é que a pessoa... esse monte de perguntas eu vi lá foram... Nossa! Mais de 1000. Houve até discussões entre pessoas. O que acontece? A pessoa tira a cidadania europeia e depois ela não quer renovar o brasileiro por causa de custo. Eu entendo, eu respeito. Você não é obrigado. Né? Prefiro usar a identidade. Mas eu falo, existe uma facilidade e uma velocidade quando você aplica os dois passaportes. E aí tem um rapaz que perguntou, e eu achei super válido também. Ele sai com... Ele falou, ele não entendeu no passaporte brasileiro indo para os Estados Unidos sem visto.
e aí entra com passaporte europeu. Então ele falou: eu não entendi isso. Eu saio do Brasil sem o visto, indo para os Estados Unidos sem visto, e a hora que eu chego lá, eu apresento o meu passaporte. Claro, o Brasil, na hora que você sai do Brasil, você não tem que prestar conta para onde você está indo. Você tem que prestar conta no país que você está entrando, se você está apto a poder entrar naquele país. Eu estou saindo aqui no Brasil, vou fazer o processo de saída. Ele às vezes até me questiona, mas ele não pergunta se eu tenho visto. Ele não vai parar. A companhia aérea, para ela não ter problema no país que ela vai te levar, ela toma o cuidado de checar você. Então, assim, estou indo para os Estados Unidos. Tá, cadê o seu visto? Não, é o ESTA. Ah, tá bom, perfeito, pode ir. Entendeu? Agora, o Brasil, ele não vai cuidar de você se você tem visto ou não. Você está saindo. Você está saindo, se você vai pra ficar ali onde no... você vai? Exatamente, é um problema seu a hora que você entrar naquele país. E no Canadá, o passaporte italiano também, tanto o europeu, né? Eu também tenho livre acesso no Canadá. O ESTA, ele o mesmo ESTA que você aplica nos Estados Unidos, você também aplica com a cidadania europeia no Canadá. Ah, entendi. Tem outros países que têm o mesmo procedimento, acaba mudando de nome. Por exemplo, podia falar sobre Itália, isso. A Itália, não, a União Europeia, vai aplicar o ESTA para os brasileiros. É porque eles estão usando a mesma nomenclatura, mas tem outros países que você faz a mesma aplicação. Exemplo, nós brasileiros aplicamos o ESTA no Canadá se você tiver um visto americano válido. Eu estou indo para o Canadá e não quero tirar visto... Estou indo para o Canadá e não quero tirar o visto canadense. Se eu tenho visto americano válido, eu consigo aplicar como brasileiro o ESTA no Canadá, só que eu vou ter algumas restrições. Eu só posso transitar entrada e saída no Canadá através do sistema imigratório que está nas partes de... Eu só posso entrar e sair do Canadá através do sistema aéreo. Por exemplo, existe divisão seca entre Canadá e Estados Unidos. Se eu estiver com ESTA, eu não posso fazer essa... via carro. Por via carro. Não posso chegar num cruzeiro no Canadá. Entendi. Entendeu? Por causa do sistema imigratório que eles fazem o controle. Já nos aeroportos tem um controle mais rigoroso. Então, assim, tem vários nomes que eles utilizam, tá? Visa, que são mecanismos que, dada aquela relação, né, de tratado jurídico entre alguns países, permita que você tenha livre trânsito. Então, que interessante. Não pode, eu não posso entrar de carro, tem que ser de avião, tem que ser via aéreo. Exatamente. Muito bom. Obrigado a todos. Então, nesse episódio da Carraro Cidadania, nós trouxemos informações e nós pretendemos trazer muito mais curiosidades, notícia para vocês. Não deixe de curtir os nossos canais, segue lá no Instagram Carraro Cidadania, que é muito importante, não só você seguir, como também deixar lá suas dúvidas e curiosidades.